Pessoal, mais um exemplo aí é verificar se essa função aqui é contínua no ponto zero. Observa que essa função aqui, ela é uma função modular. Como a gente tem que mexer com limite, essas coisas, eu vou reescrever essa função modular. Então é algo que a gente tem que saber fazer, reescrever uma função modular. Então o módulo está aqui, dentro do módulo eu tenho x, né? Então, se x é diferente de zero, você tem isso aqui. Então, nós vamos pensar o seguinte, como aqui dentro é o x, eu vou pensar que se x for menor do que zero, isso tem um comportamento, se x for maior do que zero, tem um outro comportamento. Então, vamos pensar primeiro se x for menor do que zero, e depois eu vou pensar se x for maior do que zero. Se x for menor do que zero, como que eu posso reescrever isso aqui? Ó? Em cima vai continuar x, e a parte de baixo, como que eu posso reescrever? Observa que eu tenho um módulo e eu estou dizendo que o que está aqui dentro do módulo é menor do que zero. Ou seja, eu estou dizendo que o que está aqui dentro do módulo tem um valor o quê? Negativo. E como que o módulo funciona quando o que está dentro dele tem um valor negativo? O módulo troca o sinal do que está aqui dentro. Então, isso pode ser escrito como menos x. Ou seja, o módulo de x é igual a menos x quando x for menor do que zero. Por exemplo, se o x for igual a menos 2, qual que é o módulo de menos 2? É 2. O que eu fiz? Troquei o sinal. Então, quando o que está aqui dentro é menor do que zero, o módulo troca o sinal dele. Então, o x vira menos x, certo? Como o x é negativo, com esse menos na frente fica positivo. X dividido por menos x vai dar menos 1. Então, a minha função vai ser igual a menos 1 quando x for menor do que zero. E quando x for maior do que zero, como que vai ficar isso aqui? Em cima vai continuar módulo de x. O que está aqui dentro do módulo é um valor maior do que zero, ou seja, é um valor positivo. Qual é o comportamento do módulo quando o que está aqui dentro é positivo? A gente simplesmente some com o módulo. Módulo de 5, 5. Módulo de 10, 10. Módulo de x é x. Então, módulo de x é x quando x é positivo, certo? X dividido por x, 1. Ou seja, a minha função vai ser igual a 1 quando x for maior do que zero. Então, a minha função vai ser assim, ó. Ela vai ser igual a menos 1 quando x for menor do que zero. Ela vai ser igual a 0 quando x for igual a 0, que é o que está aqui, ó. E ela vai ser igual a 1 quando x for maior do que zero. Está aqui, ó, x maior do que zero. Então, essa função aqui é igual a essa aqui, ó. Elas são iguais, só foram escritas de forma diferente. Então, nós vamos usar essa função para verificar se ela é contínua. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó. Como que verifica se ela é contínua? O primeiro passo é calcular a imagem desse ponto, que é o zero. Qual que é o f de zero? Quando x for igual a zero, quanto que vale minha função? Quando x for igual a zero, a minha função vale zero. Então, quer dizer que ela está definida. Ok, ela está definida e a imagem dela é zero. Segundo passo, calcular o limite. Qual que é o limite da minha função quando o x tende a zero? Se o x tende a zero, ele não é igual a zero. Ele é próximo a zero. E se ele é próximo a zero, ele pode ser maior ou menor do que zero. Então, isso indica a necessidade de limite lateral. Então, vamos calcular os limites laterais. Primeiro aqui, ó. Qual que é o limite da minha função quando x tende a zero pela esquerda? Se x tende a zero pela esquerda, o x é menor do que zero. E se o x é menor do que zero, a minha função vale menos 1. Então, eu vou trocar essa função aqui por menos 1. Tá aqui, ó. E limite da constante é a própria constante. Então, o limite deu menos 1. Qual que é o limite da minha função quando o x tende a zero pela direita? Se x tende a zero pela direita, o x é maior do que zero. E se x é maior do que zero, a função vale 1. Então, eu vou trocar a função por 1. Vai ficar assim. Limite da constante é a própria constante. Então, o limite deu 1. Como os limites são diferentes, o que eu posso dizer sobre o limite no ponto zero? Quer dizer que ele não existe. Então, não existe o limite no ponto zero. Então, deu problema no segundo passo. O segundo passo é a existência do limite. Se o meu limite não existe, eu não tenho nem que continuar. Em relação ao ponto zero, eu posso dizer que a minha função não é contínua no ponto x igual a zero. Então, ela não é contínua porque deu problema no segundo passo aí.